Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares e hoje daremos continuidade ao nosso curso de Química Inorgânica. Hoje veremos processos industriais. Galera, só que antes eu preciso passar um recadinho para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Se você gostar dessa aula, deixe lá o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificações. Assim, sempre que for postada uma novidade aqui no canal, você vai ficar bem informado. Ácido sulfúrico, processo industrial. Introdução a óxidos. Função óxido. Breve apresentação. Galera, hoje nós vamos falar uma breve apresentação sem aprofundamento no conceito de óxido. Do ponto de vista didático, o conteúdo que envolve óxidos é apresentado logo após o estudo dos sais. Verdade, né? A gente estuda, no caso, ácido, base, sais e na sequência já vem óxidos. A gente fez essa pausa, tá? Logo após a aula de sais, tá? Vamos fazer uma breve apresentação como a obtenção do ácido sulfúrico via processo industrial, tá? Porque muitas das vezes lá quando se estuda conceitos de óxidos, tá? É apresentado, tá? O conceito para o aluno, tá? Que óxido é um composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, tá? E vai formar, no caso, ligação entre esses dois átomos, né? No caso, o oxigênio, tá? E um outro átomo, no caso, tá? Com exceção do flúor, tá? E as demais consequências disso aí, tá? Só que tudo é apresentado para o aluno, tá? Como se as coisas, né? Como se óxidos, tá? Já acontecessem, né? Existisse de modo automático, como num passe de mágica, tá? Então, a gente vai fazer essa pausa aqui, vamos apresentar para vocês alguns conceitos aí, tá? Da obtenção, tá? De processo que envolve a obtenção do ácido sulfúrico, para quando chegar lá na frente, mais precisamente na aula de óxidos, aí o aluno não vai receber o conteúdo de forma jogada. Então, continuando, tá? Visando uma melhor compreensão, principalmente no que diz respeito à origem dos óxidos, tá? Ou compostos binários, que a gente já explicou para vocês, tá? De forma bem sucinta, nós vamos apresentar um estudo sobre a produção de ácido sulfúrico. E galera, sem muito aprofundamento, tá? Nós vamos fazer uma breve, uma passagem só por cima de como se dá a obtenção do ácido sulfúrico, que é esse cara, tá? No caso, tá, devido à alta complexidade, tá, na obtenção desse ácido sulfúrico, tá, e geralmente são obtidos outros subprodutos, tá, e a gente espera que o conteúdo, as informações que serão apresentadas aqui, tá, tanto para o vestibulando quanto para o aluno de uma forma em geral, tá, sirva para agregar mais conhecimento ou enriquecer mais o conhecimento do aluno. Então a ideia é que o assunto, quando chegar lá na frente, quando formos estudar óxidos, tá? Que nós veremos no caso com uma aula mais específica, com mais aprofundamento, tá? Não seja assim jogada para o aluno como se tudo acontecesse num piscar de olho, né? Ou num toque de mágica. Continuando, rotas de obtenção do ácido sulfúrico. A produção de ácido sulfúrico, esse cara que você já conhece, em um país pode ser usada como índice do quão desenvolvido do ponto de vista técnico é um país. Verdade, tá? Então, no caso, a quantidade de ácido sulfúrico que um determinado país produz, tá? Vai indicar aí se ele é desenvolvido tecnologicamente ou não. Tá? A fabricação industrial desse ácido, tá, envolve 3 etapas, tá, que vai ser o cerne, o conteúdo principal dessa nossa aula de hoje. Tá? Para quem quiser acessar mais detalhes, tá, de como se dá o processo em si, tá? Não sei se isso para o vestibulando vai ser vai ter tanta utilidade assim, tá? Mas se quiser acessar, tá aqui o link para vocês. Então, primeiro, né, a rota vai seguir 3 etapas e a primeira etapa é a obtenção do dióxido de enxofre. Tá? Então, se obtém o dióxido de enxofre, que é a primeira parte, tá? A primeira etapa para se obter o componente, né, necessário para a produção do ácido sulfúrico. A segunda etapa é a conversão do dióxido de enxofre em trióxido de enxofre.
tá? Isso vai ocorrer, no caso, na presença de um catalisador. E galera, catalisador, já vamos se acostumando com essa expressão, tá? Principalmente lá na química orgânica, tá? Você vai ouvir muito falar da expressão catalisador. O catalisador é uma substância que não participa necessariamente, tá, nos produtos finais de uma reação química, mas esse cara ele serve para acelerar a velocidade de uma reação. Tá? Então, se uma determinada reação ela acontece de forma lenta e se precisa, se no caso o objetivo for atingir, tá, alguma meta, algum determinado produto de forma mais rápida, se usa o catalisador, tá? Só que o catalisador não necessariamente ele aparece, tá, como produto final. E a terceira etapa, tá, é a reação de trióxido de enxofre, que é esse cara, tá? Quando esse trióxido de enxofre, tá, ele reage com a água, tá, vai se produzir, ou vai surgir no caso o ácido sulfúrico, tá? Só que entre essas três etapas, tá, aqui é uma visão mais geralzona mesmo, tá? Só que entre essas três etapas, tá, ocorrem muitos detalhes, tá, que às vezes o examinador lá na sua prova, lá no seu enunciado, ele cobra do aluno, e como o aluno não está acostumado a ter esses conceitos no seu dia a dia de aula, a gente resolveu mostrar para vocês, tá? E no caso, nessa reação, tá, de trióxido de enxofre com a água, tá, nós vamos ter o ácido sulfúrico, tá, uma concentração aí de quase 100%, tá, mas especificamente 98%, o que em termos de processo é bastante alto. Continuando, então, resumidamente, nós temos a seguinte situação, tá? O processo, ou as rotas, né? As três etapas, tá? Da obtenção do ácido sulfúrico. Então, a primeira parte é preparar o dióxido de enxofre, o gás, tá? Nós vamos ver mais na frente, tá? Vai ser preparado num alto forno, tá? Chamado forno de ostulação. Já vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que isso significa, tá? E a segunda etapa, tá? Para obtenção do ácido sulfúrico é converter, tá, esse gás, tá, que no caso aqui é a parte principal do processo em si, converter o dióxido de enxofre em trióxido de enxofre, tá? Depois esse trióxido de enxofre, tá, como a gente já explicou para vocês, tá, ele interage com a água líquida, tá, e no caso vai formar o ácido sulfúrico. Aqui é bem geralzão, tá, bem resumão mesmo, tá? E aí a gente vai ver mais na frente com mais detalhes nos próximos quadros como que isso acontece. Aqui tá duas plantas, tá? No caso plantas, tá? É uma estrutura, toda uma estrutura necessária para a fabricação de um determinado produto, tá? Galera, muitas das vezes pode acontecer de uma determinada planta ela ser construída, né, ou ser desenvolvida para produzir apenas um único produto, tá? Há casos de plantas, tá? Todo esse tamanho aqui, com toda essa complexidade, tá? Ela é construída apenas para construir, por exemplo, ácido nítrico, tá? Mas tem plantas, tá, que elas têm dupla função. Então, por exemplo, há plantas onde pode ser feita a produção, por exemplo, de ácido sulfúrico, tá? Como de superfosfato ou ainda de ácido nítrico, tá? Vai depender do tamanho e do objetivo da planta. Obtenção do dióxido de enxofre. A obtenção do dióxido de enxofre, esse cara, é principalmente a partir da ustulação da pirita, tá? No caso, essa ustulação também pode ser chamada de ustulação oxidativa, tá? No caso, vai ser a oxidação, tá? Ou no caso, uma reação, tá, entre um minério, tá, e um metal, no caso de alta eletropositividade, tá? Então nós temos aqui, tá, um forno de ustulação, ou também pode ser chamado de alto forno, tá? E aqui para vocês, tá? Embora aqui no caso está a hematita, tá? Nesse caso aqui, tá, usando a hematita é para obtenção do ferro gusa, tá? Mas o forno é o mesmo, tá? Se colocarmos no caso a pirita, tá? Que no caso é um mineral, tá? E esse mineral, tá, é um mineral que contém ferro e enxofre, tá? Aqui alguns pontos em amarelos, tá? Que no caso indica a presença de enxofre, tá? Galera, sempre quando se fala em minério, tá? No caso, ele é um composto onde o objetivo é extrair
a partir desse minério, um determinado elemento químico, tá? E isso, tá, quando acontece, quando falamos em minério, extração de um determinado elemento químico, tá? É um processo economicamente viável, beleza? Então, se colocar a pirita, tá, aqui na parte de cima desse forno de ostulação, tá? Essa pirita ela vai ser colocada aqui em grânulos ou pulverizada, tá? E é aqui que começa o processo para obtenção do dióxido de enxofre. Detalhe: essa pirita e esse minério, tá? A presença de, por exemplo, de enxofre nesse minério é da ordem daí de 50 a 55%, tá? Nesse mesmo minério, no caso na pirita, pode acontecer de ter traços de outros elementos, por exemplo, como o cobre, a prata e o ouro. Aliás, tá, a pirita, tá, ela já foi chamada aí, tá, como no caso aí já foi confundida, tá, devido ao seu aspecto, tá, como ouro, tá. Só que como a pirita ela é mais dura, tá, então se pode se dissolver para fazer uma distinção entre o ouro e a pirita, pode se usar um determinado ácido onde vai ser dissolvida, tá? E no caso o ouro ele não dissolve, embora esse minério ele é extremamente duro no caso, mas quando ele fica exposto, tá? No caso a um ácido, ele pode ser dissolvido. Tranquilos? Continuando com a obtenção do dióxido de enxofre, então, no caso, ostulação, que é aquele forno que nós vimos no quadro anterior, é a queima de sulfetos, tá? E como nós vimos, tá? Em geral metálicos, porque nós vimos aqui, tá? No caso aqui, sulfeto, no caso com metal, no caso o ferro. Então, então vai ser queimado, tá? Esses sulfetos em fornos especiais, que é o forno de ostulação, conforme nós vimos no quadro anterior, né? E nesse forno vai ter a presença, né, uma alta corrente de ar quente, beleza? Continuando, para obter ainda o dióxido de enxofre, a pirita é pulverizada, conforme nós já falamos para vocês, e misturada com água, tá? A proporção dessa mistura, no caso, é 80% de água e 20% de pirita. A seguir, a suspensão que é obtida nesse processo, ela é enviada para outros fornos especiais, tá? No caso, um desses fornos é chamado de forno de leito fluidizado, né? Onde para ser ostulada na segunda reação. Então, a reação, tá? No caso, é essa daqui. Então, nós temos sulfeto de ferro, esse cara, tá? Nessa proporção e uma quantidade alta de gás oxigênio. Então, no caso, ele entra sólido, entra em contato com o oxigênio, tá? Eu vou ter aqui, no caso, o óxido de ferro. Tá? E como o outro produto dessa reação é o gás enxofre, uma quantidade alta. Né? Embora aqui tá, nós tenhamos o coeficiente 8, tá? Nesse produto, o rendimento é de 14%. Continuando ainda com a obtenção do dióxido de enxofre, numa menor escala, outras matérias-primas são utilizadas para a obtenção do dióxido de enxofre. Por exemplo, para obter o dióxido de enxofre, tá? Embora seja numa menor escala, pode ser usado o enxofre natural, que é esse cara. Esse enxofre ele pode ser encontrado em depósitos subterrâneos, tá? Então a extração não é nada fácil. Outra matéria-prima que pode ser usada para a obtenção do dióxido de enxofre é o sulfeto de zinco. Também ainda sulfato de cálcio, que é um sal, tá? E a reação que representa, tá? A obtenção do dióxido de enxofre a partir com o uso dessas matérias-primas são essas aqui. Então nós temos o enxofre natural, que é esse cara, reage com oxigênio, pode-se obter o dióxido de enxofre. Se causar uma reação entre o sulfeto de zinco com o oxigênio, então nós vamos ter o óxido de zinco e o outro produto, que é o principal, né, no processo, é o dióxido de enxofre. Se reagirmos o sulfato de cálcio, esse cara é um sal,
com carbono, né, no caso, no estado sólido, tá? Essa reação vai provocar, no caso, óxido de cálcio, tá? Estado sólido. E ainda gás carbônico, estado gasoso, e o dióxido de enxofre. Perceba que nesses três casos, tá? Com outras matérias-primas, né? Só que no caso, conforme nós já falamos, numa quantidade, numa escala menor, tá? Nos três casos, se obtém o dióxido de enxofre. Obtenção do dióxido de enxofre ainda, continuando. É possível também obter enxofre através da oxidação do gás sulfídrico, que é esse cara aqui, tá? E esse gás sulfídrico ele pode ser encontrado nos efluentes gasosos de diversas instalações, tá? No próprio processo industrial em uma determinada planta. O dióxido de enxofre obtido, tá, nesse processo, tá, ele vai ser enviado para uma segunda e terceira etapa do processo. Né? Você se lembra que nós vimos, tá, que são três etapas. Tá? Então, o que nós vimos aqui até agora é a primeira etapa. Tá? Nessa segunda etapa é que ocorre, né, em sequência, a segunda etapa ocorre em sequência com a terceira. Tá? Praticamente quase que juntas. Tá? No caso, tá, essas duas etapas, tá, que como ocorre em sequência, utiliza o método de contato, tá, ou também chamada transformação catalítica, porque utiliza catalisador. Tá, e é a partir daqui que vai se produzir o ácido sulfúrico com concentração superior a 80%. No que consiste isso? Transformar o dióxido de enxofre, né, como já falamos, em trióxido de enxofre. Tá? O que vai proporcionar essa transformação, tá? ou essa oxidação, no caso, é o catalisador, que nós já explicamos para vocês qual é a função dele em uma reação. Tá? Galera, e aqui 1000 asterisco para vocês. Tá? No caso aqui, os catalisadores utilizados, tá, nesse processo pode ser somente platina ou pentóxido de divanádio. Tá? É assim mesmo, pentóxido, tá? No caso 5, de penta, tá? De divanádio. É divanádio mesmo, porque tem dois vanádios. Tá? Não se preocupe, quando nós chegarmos lá na aula de óxidos, na parte de nomenclatura, a gente vai detalhar mais isso para vocês. O que eu quero chamar a atenção de vocês nesse caso? Embora um conceito desse sentido não seja comum, tá, no dia a dia do estudante de nível médio, tá, mas muitas vezes acontece de uma FUVEST da vida ou de um próprio Enem, ele explicar para vocês, e o Enem adora fazer isso, o Enem adora explicar um processo, tá, um processo industrial ou tecnológico, tá, e ele afirmar lá que, por exemplo, nenhuma das alternativas, tá, que, por exemplo, o chumbo ou o zinco, que são metais, pode ser usado como catalisador, né, no processo de conversão de dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, que estaria errado essa afirmação. Tá? Então, se numa questão o examinador colocar nenhuma das alternativas, tá, ou ele pedir para vocês responderem, tá, de um modo dissertativo, tá, considerando que, por exemplo, chumbo, estanho, tá, seja, ou podem ser usados como catalisador, tá, na conversão de dióxido de enxofre para trióxido de enxofre, tá, essa afirmação está errada. Tá? Então, o próprio ITA já cobrou questão nesse sentido. Tá? Ele afirmava que o chumbo, no caso, poderia ser usado como catalisador. Tá? Então, no caso, que está errado. Beleza? Fiquem atentos a isso. Continuando, no caso, esse processo, ou seja, de a conversão de dióxido de enxofre para trióxido de enxofre, ocorre em 5 etapas. A primeira é a purificação dos gases proveniente da torre de ostulação. Tá? No caso, a segunda etapa é o pré-aquecimento dos gases. A terceira etapa, oxidação catalítica. Quarta etapa, resfriamento dos gases na saída do processo, né, de se usar o catalisador. E a quinta etapa e última, a absorção do trióxido de enxofre em água. Tá? E aqui já antecipo para vocês também
que o trióxido de enxofre ele é altamente solúvel em água, tá? E essa propriedade ou essa característica do trióxido de enxofre, dele ser solúvel em água, é que confere a ele a formação, tá? Quando em contato com a água, a formação do ácido sulfúrico, beleza? No caso, a transformação, tá, do dióxido de enxofre em trióxido de enxofre é uma reação que pode ser reversível, ou seja, ela pode acontecer nos dois sentidos, tá, conforme está aqui para vocês. Então nós temos o dióxido de enxofre, tá, ele reage com o oxigênio, tá, nessas proporções, tá, no sentido, a gente pode dizer, tá, sentido de ida, vai formar o trióxido de enxofre, tá, e é uma reação endotérmica, porque absorve, tá, essa quantidade de energia ou caloria, tá. No caso, como é uma reação reversível, ela pode acontecer no sentido de volta, tá. Se esse trióxido de enxofre, se ele sofrer dissociação, vai formar o óxido, né, o gás oxigênio, tá, e o dióxido de enxofre no estado gasoso, beleza? Então, no caso, a transformação, outro detalhe, tá? A transformação ou a conversão, né, de dióxido de enxofre em trióxido de enxofre é uma reação endotérmica. Endo, dentro, absorve energia. Continuando, por exemplo, no caso do dióxido de enxofre, quase a totalidade dele, tá? Mais precisamente 97% dele é convertido em trióxido de enxofre. Só que essa reação, tá, no estado normal, ela ocorre de modo lento. Isso a uma temperatura de 450 graus. Como é uma transformação, tá, uma passagem de dióxido de enxofre para trióxido de enxofre, como ela ocorre de modo lento, daí a necessidade do catalisador. A ideia do catalisador é acelerar esse processo, porque se nessa temperatura você continuar com esse processo de modo lento, até se chega a formar o trióxido de enxofre. Mas vai chegar um determinado momento, tá, que ele pode sofrer degradação, tá, e aí, tá, essa molécula, no caso, esse composto, ele vai se transformar em gás oxigênio, tá, e o dióxido de enxofre no estado gasoso. O que pode acontecer? Como a passagem ocorre de modo lento, tá, de 450 graus, se subir a temperatura, tá, para 500 graus, uma diferença de 50 graus Celsius, tá, no caso, o que pode acontecer, como nós já falamos, é a dissociação do trióxido de enxofre. Galera, e aqui, essa diferença de 50 graus, embora para nós pode parecer muito, tá? Mas em processos industriais, tá? Essa diferença de 50 graus, tá? É baixa, é pouca, tá? Então tá aí a necessidade do catalisador, beleza? E conforme nós já explicamos, tá? Se usa o catalisador, tá? Para poder se trabalhar numa faixa de temperatura entre esses dois extremos. Quando o dióxido de enxofre, tá, e o gás oxigênio, tá, no caso reagentes na reação química, tá, eles entram em contato com a superfície do catalisador, por isso a obtenção do ácido sulfúrico, se você vir lá na sua prova, no seu enunciado, tá, obtenção do ácido sulfúrico por contato, tá, o contato aqui, no caso, se refere à superfície do catalisador, tá, então vai se formar o trióxido de enxofre, tá, e a velocidade dessa reação devido ao catalisador vai ser ajustada. E aí o que vai acontecer? A temperatura do sistema aumenta, gases são levados a circular pelos trocadores de calor, onde se esfriam. No caso aqui, tá, eu não vou entrar em detalhe e é quase que certeza também que o examinador não vai entrar em detalhes com vocês, tá? Mas, por exemplo, existem reatores, tá, onde todo esse processo ele ocorre, por exemplo, reatores de batelada, embora existam outros reatores, tá, com certeza, por exemplo, um vestibular mais tradicional, né, mais comum, né, vamos dizer assim, não vai cobrar de vocês, tá? Mas existe também reatores de casca e tubo, tá? Nesse caso aqui, examinadores não costumam entrar em detalhes, beleza? Continuando,
obtenção do trióxido de enxofre a partir do dióxido de enxofre. Então, uma vez que é formado o trióxido de enxofre, tá? Já está quase aqui na parte final do nosso processo, tá? Ele vai ser absorvido com água. E aqui é formado o ácido sulfúrico, tá? Lógico, em estado aquoso, tá? A equação que representa, tá? Essa obtenção, tá? Ou a transformação, tá? Aqui da segunda etapa para a terceira e última, tá? Está exemplificada nesse caso aqui. E perceba, né? No estado final, tá? Devido ao uso do catalisador e aumento da temperatura, na verdade uma temperatura ajustável, tá? Perceba que a energia ela é menor, tá? Então nós tínhamos no caso, né, uma alta energia no começo do processo e essa energia ela diminui, beleza? Pode acontecer do examinador colocar para vocês, né, em gráficos, né, representando ou te perguntar, né, como a energia ela é menor no final do processo, o que possibilita, né, essa queda de energia absorvida, se comparado o começo do processo com o final do processo. A resposta é o catalisador, né, além da temperatura. Mas no caso, o catalisador tem função primordial nesse caso. Pergunta que pode surgir: como que ocorre a oxidação do dióxido de enxofre, no caso, para o sulfato, na atmosfera? Galera, aqui a gente pode considerar o seguinte, né? Parte do dióxido de enxofre ele é lançado na atmosfera, e isso pode ser, de forma geral, por duas maneiras, tá? Tanto por atividades humanas ou eventos naturais. Eventos naturais aqui podem incluir erupções vulcânicas, tá? E no caso, regiões que têm vulcões, tá? Vai estar lançando, mesmo que ele esteja inativo, ele lança dióxido de enxofre para a atmosfera, tá? Além de metabolismo de algas, tá? E fitoplânctons, tá? Por exemplo, esses caras aqui, fitoplânctons, tá? Podem ser encontrados em mangues, né? Manguezais. Exatamente por isso, se for comparado a concentração de chuva ácida no Amazonas, tá, com uma grande cidade ou uma metrópole, por exemplo, como São Paulo, a quantidade de chuva ácida produzida no Amazonas, no caso, tá, é a mesma quantidade de uma cidade grande como São Paulo. Então, no caso, a chuva ácida, né, ou ácido presente na atmosfera nessas regiões não são tão maus assim, porque no caso fazem parte de processos naturais, tá? No caso, algas e fitoplânctons. Ainda o dióxido de enxofre, conforme nós já falamos, ele é altamente solúvel em água, tá? Pode ser dissolvido também nas nuvens, tá? Em gotas de chuva, vai formar o hidrogênio sulfito, que é esse ano aqui para vocês, tá? E a reação que representa a formação do hidrogênio sulfito é essa aqui: dióxido de enxofre, tá? Mais vapor de água, tá? E o hidrogênio sulfito é esse cara mais hidrônio, tá? O examinador pode também cobrar de vocês questões envolvendo isso aqui. E continuando, né? Se é possível, né? Ou como que ocorre a passagem do dióxido de enxofre para o sulfato, tá? De enxofre, tá? Ou sulfato no caso, na atmosfera, tá? Então, como nós temos o hidrogênio sulfito, conforme nós vimos no quadro anterior, tá? Esse hidrogênio ele reage com o peróxido de hidrogênio, tá? Lembrando que esse hidrogênio sulfito ele é um ânion no caso, tá? Ele reage, tá? Com essa água oxigenada, que é um peróxido, tá aqui para vocês, tá? Que vai estar presente em alta atmosfera, tá? E devido às reações, no caso, entre o ozônio, tá? E a água líquida, tá? Então, no caso, esses dois caras vão reagir, tá? Essa reação vai ser provocada pelas radiações ultravioletas do Sol. Então, no caso, o ozônio, a água líquida, tá? E mais o dióxido de enxofre vai no caso, formar ácido sulfúrico. A equação química que representa essa reação está aqui, tá? Então, o hidrogênio sulfito, que é esse cara, tá? Peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, que está aqui para vocês. A água líquida, que está aqui, tá?
Lembrando que essa água oxigenada ela pode se encontrar na forma de vapor na atmosfera, e nessa reação eu vou ter tudo isso aqui, beleza? O sulfato, o hidrônio e gás oxigênio, tá? Esse cara na forma de íon, tá? E aí uma pergunta que pode o examinador ou pode aparecer lá na sua questão é se é possível a passagem, tá, de forma natural, tá, do dióxido de enxofre em sulfato ou ainda em trióxido de enxofre, tá? E aí, tá, se tiver essa afirmação em uma das alternativas, tá, essa afirmação é errada, tá? A passagem natural do dióxido de enxofre para trióxido de enxofre, né, de forma natural, ela não pode acontecer, tá? É possível, mas é pouco provável que aconteça. Isso porque, conforme nós vimos nos quadros anteriores, tá? Esse processo, tá? Ou essa conversão de dióxido de enxofre para trióxido de enxofre, tá? Nós precisamos de uma alta temperatura, tá? E de catalisador no caso, além de ser uma reação reversível, né? Chega num determinado ponto que o trióxido de enxofre ele sofre dissociação, tá? Formando aí gás oxigênio, tá? E o dióxido de enxofre na forma gasosa. Então é algo que é possível de acontecer, tá? Mas é pouco improvável que aconteça, beleza? Porque você precisa de catalisador e uma altíssima temperatura, o que é impossível de acontecer na atmosfera. Beleza, manos? Valeu!